Pronto, vamos lá então. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje, dia 22 de novembro de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. O objetivo principal dessa disciplina é mostrar um pouco sobre desenvolvimento de aplicativos para Android. Então, para isso, nós vamos estudar um pouco de Java, porque nessa disciplina nós vamos usar a ferramenta de desenvolvimento Android Studio, e dentro dessa ferramenta, uma das opções que nós temos de linguagem de programação é o Java. E esse conhecimento de Java com essa disciplina vai poder ajudar lá dentro do Android Studio para desenvolvimento de aplicativos, e já serve também como base para, eventualmente, quem for depois seguir carreira com desenvolvimento Java, não necessariamente de aplicativos, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente dar sequência. Na última aula, eu estou com os códigos aqui. O último código. Só um momento que eu estou fazendo uma confusão aqui. Bom, eu estou usando essa pasta aqui do meu computador, que é a pasta LP2, na unidade D. Só um minuto que eu vou ter que ajustar um negócio aqui. Espera que eu já compartilhe a tela novamente. Eu estou com duas janelas abertas aqui, que se eu não me organizar aqui, eu faço uma confusão danada depois. Então, ok. Notepad++ é o editor que a gente está usando. Deixa eu abrir uma outra coisa aqui. Aqui. Então, deixa eu colocar aqui na sequência. Nós vamos estudar if for métodos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de métodos. Vamos ver o switch, que é o case for UI. Beleza. Tudo pronto? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Pronto, vai chegar para vocês aí a imagem da minha pasta, que é onde eu estou colocando os exemplos que nós começamos a construir nessa disciplina. O último exemplo foi esse lp2prog02b.java, que é esse código aqui, onde nós fizemos alguns testes com operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, divisão, usamos parênteses, ou seja, esse foi o último teste que nós fizemos. Pelo que eu estou entendendo da lógica aqui, tudo que é 01 foi da primeira aula e 02 foi da segunda aula. Então, o arquivo que nós vamos criar hoje vai ser... Eu já vou até... Deixa eu criar aqui, então. Deixa eu ver aqui o que nós vamos começar.
Vamos começar a fazer um primeiro teste com if em Java. If. O famoso se. If. Então, vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Criar a nossa classe. Public class. Deixa eu aumentar um pouquinho. Se a fonte estiver pequena, vocês dão um grito. Lembrando mais uma vez que fiquem sempre muito à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu, na medida do possível, eu estou vendo as mãos levantadas e o chat aqui, tá? Mas se já quiser abrir o microfone e me interromper também, fica à vontade. Então, retomando. Eu comentei com vocês, deixa eu abrir aqui. Comentei. Nas primeiras aulas, né? Nós tivemos poucas aulas ainda dessa disciplina. Eu mostrei muito para vocês a documentação oficial do Java, lá no site da Oracle, que é a documentação oficial do fabricante, e certamente é a principal fonte de referência. Mas existe uma outra que eu gosto muito, uso em várias outras disciplinas, como roteiro e como conteúdo também. Por exemplo, HTML, já fiz uma disciplina com HTML usando esse site aqui, que é o W3 Schools. E esse aqui, ele tem muitos tutoriais, muito material de referência, ele é bem interessante. E ele também tem a opção de Java aqui. Vê? Não é JavaScript, lembre-se que JavaScript não tem nada a ver com o Java que nós estamos estudando, são coisas diferentes. Mas dentre os itens que tem aqui no site, nós temos na parte de programação, ó, nós temos o Java, além de outras linguagens. Inclusive esse Kotlin aqui, ó, é a outra opção de linguagem de programação que nós temos lá dentro do Android Studio. Então, aqui dentro desse w3schools.com tem a opção de Java aqui que é bastante interessante. Então, a opção que eu quero mostrar hoje está aqui, ó, que é o if else. Então, deixa eu... É o primeiro teste que nós vamos fazer hoje, tá? Então, vamos lá. Criar a classe, eu vou chamar, bom, seguindo aquela nomenclatura nossa, hoje seria prog03, e vamos com A, B, C, D, né? Então, vamos lá. Então, vai ser... como é que é o nome mesmo? LP2. Então, LP2, prog03A, que é o primeiro exemplo da aula de hoje. Foi isso mesmo que a gente fez, né? Linguagem de programação 2, prog03, que seriam todos os programas que nós estamos fazendo nessa aula número 3, e letra A, que seria o primeiro exemplo da aula de hoje. Então, esse é o nome da classe. Na sequência, nós vamos colocar o método main da classe, lembrando que o método main é o ponto de entrada de execução do nosso algoritmo, void porque não devolve nada, main, a gente bota aqui um string qualquer, e nós não vamos passar nada de parâmetros para esse método main. Como eu disse, nós vamos fazer o teste do if. Deixa eu achar o if aqui, que eu estou com 452 janelas abertas. O if else. Então, tem a opção de else if também. Então, a sintaxe básica é essa. Se, entre parênteses, uma determinada condição, se essa determinada condição retornar verdadeiro, o bloco de programação que está dentro da instrução if será executado. Aqui tem um exemplo, se 20 é maior do que 18, ele processa o que está aqui dentro. Aqui um outro exemplo, declara-se uma variável x com 20, uma variável y com 18, depois pergunta se x é maior que 18. Vamos fazer a nossa aqui, vai ser muito similar a essa, vou até fazer quase igual. Então vamos lá, vou criar uma variável, usando um tipo primitivo int, variável x recebe 20,
outra... Deixa eu salvar isso aqui para já ficar com coloridinho, bonitinho, né? LP2. Então, o nome da minha classe aqui é LP2 prog03a.java. Então, lá os outros exemplos, nós já fizemos até agora. Salvou, pronto. Aí fica coloridinho, fica melhor da gente ver. A variável y é igual a 18. E agora vamos ao if. Então, eu vou fazer dois exemplos aqui dentro desse código, tá? Um primeiro simples, perguntando se x maior do que x é maior do que y. Então, todo o bloco de instruções que eu colocar aqui dentro, ó, será processado. Eu não vou precisar ficar tão detalhista na explicação, porque como nessa disciplina de linguagem 2 já é do terceiro período, eu imagino que vocês já tiveram pelo menos aí um contato mínimo em algoritmos no primeiro período e linguagem de programação no segundo período também, né? Mas qualquer dúvida é só gritar. System, vamos mandar uma mensagem, system.out.println, para a gente mostrar uma mensagem. E aqui nessa mensagem, vou simplesmente falar que x maior que y. Então, tá aqui um exemplo do if. Vamos fazer um segundo exemplo aqui agora. Antes, porém, eu vou colocar aqui, só para dar uma separada, fazer isso em vários exemplos hoje. Vou botar aqui um tracejado, um pontilhado, só uma linha para separar a mensagem de cima da mensagem de baixo, para a gente entender o que está acontecendo. No segundo if, eu vou perguntar o seguinte, se y maior do que x, agora eu estou invertendo a pergunta, lá em cima, na linha 5 aqui, eu perguntei se x era maior que y, agora aqui eu estou perguntando se y é maior que x. Lembrando que x e y foram definidos aqui do tipo int e nenhum dos dois sofreu alteração até o momento. Então, vou copiar isso aqui para facilitar. Então, se y é maior do que x, eu vou dar uma mensagem aqui, vou escrever uma coisa qualquer aqui, ó. Gabiroba. Se o y for. Caso contrário, então vamos usar o else. A intenção desse segundo exemplo do if é mostrar uma situação de if-else. Então, vamos colocar aqui. Pronto. Aí, nessa outra mensagem aqui, vamos escrever o quê aqui? Vamos colocar aqui sapatada. Ok. Esse será o nosso primeiro exemplo da aula de hoje. O objetivo desse exemplo, demonstrar o funcionamento do if e do if-else. O if e o if-else são dois recursos que existem em todas as linguagens de programação, praticamente. Não me lembro de alguma linguagem que não tenha esse ou recurso similar. É que você possa testar uma possibilidade e, se for o caso, mudar o fluxo de execução do seu código de acordo com aquela situação que foi testada. Um exemplo prático, o cara chegou no caixa eletrônico, quer sacar R$5.000 e, em determinado ponto, você vai falar assim, peraí, ele quer sacar 5.000, qual que é o saldo? Então, se saldo maior ou igual ao valor que ele quer sacar, segue o fluxo para liberar o dinheiro para ele. Isso se não tiver outros critérios de avaliação, né? Caso contrário, manda uma mensagem para esse cara que fala para ele que o saldo dele é insuficiente para esse saque. Então, está aí uma situação onde isso aqui seria possivelmente aplicado. Então, aqui nós criamos o x valendo 20, variável primitiva do tipo int, o y valendo 18, e na linha 5 nós já fazemos um teste. Perguntamos se o x é maior que 18. Nesse caso aqui, essa sentença será verdadeira. Como ela é verdadeira, aparecerá na tela a mensagem x maior do que y. Terminou o fluxo aqui, ele vem para a linha 8 e mostra esse igual aqui. Depois, no fluxo de execução do nosso código,
Ele vem para a linha 9 e pergunta, y é maior do que x? É falso. Se essa sentença aqui é falsa, então o que está aqui dentro não será processado. E, consequentemente, como esse if tem a ele associado um else, como essa sentença é falsa, será executado o que está no else. Então, será mostrado na tela a palavra sapatada. Então, para a gente conferir tudo isso que eu expliquei aqui, deixa eu abrir um prompt de comando aqui. E vamos lá para a pasta, já abri aqui um prompt. Vamos para dentro da pasta LP2, que é onde estão os nossos códigos. Olha eles aí. Fazer o processo de compilação. Javac LP2 prog03a.java. Compilando, compilou sem erros. Se compilou sem erros, agora para executar, basta colocar Java e o nome LP2 prog03a. Então, conferindo, olha lá o que ele mostrou. Mostrou que x maior que y, um monte de igual, 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 e depois mostrou sapatada. Eu vou colocar os dois códigos aqui, um do lado do outro, para que a gente possa fazer uma análise desses códigos aqui, ó. Olhar o código e o resultado. Então, primeiro, ele mostrou aqui na linha 6, x maior do que y. Está aqui na tela. Depois, ele mostrou esse monte de igual. Também está aqui na tela. E depois, nesse if com else, nesse bloco, se a sentença x maior, y maior do que x é falsa, ele vem para o else e faz, manda para a tela o sapatada. Então, por isso que foi escrito ali na tela sapatada. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, é só abrir o microfone e dar o grito, tá? Então, esse é o primeiro exemplo da aula de hoje, LP2 prog03a, fazendo testes aqui com if e com if-else. Vamos para o próximo. O if já foi, vamos agora para o Swift. Deixa eu achar ele também lá no... Achar ele lá no... Aquele site W3. Cadê? Aí é o próximo item aqui, ó. Então, nós seguimos aqui a sintaxe do if-else aqui do tutorial. Olha o exemplo aqui, tem um outro exemplo aqui com if-else. Todos esses exemplos aqui, se vocês tiverem interesse depois em fazer mais testes, podem copiar esses exemplos aí para dentro do código de vocês e testar. Inclusive, aqui tem um outro teste ainda, ó, com if, else, if, else, if e else. Então, é uma outra possibilidade ainda. Eu vou deixar aí para que vocês façam os testes depois. Olha esse exemplo aqui, ó. Ok? Nós vamos partir agora para o Swift, que é uma espécie de um case, né? Em algumas outras linguagens, em algoritmos, tem o case, que é isso aqui, ó. Você coloca o Swift, coloca a expressão e para cada possibilidade você põe um case. Então, vamos fazer um teste com esse cara aqui. Deixa eu abrir aqui novamente o nosso editor. Pronto, então vamos lá. Public class. Esse vai ser o LP2 prog03. Aqui. Prog03b. Prog03b. Abre e fecha. Aí nós vamos colocar aqui o nosso public static void main args. Ok. Então vamos lá. Vamos criar uma variável numérica qualquer aqui. Int, vou criar uma variável dia. Dia igual a 4.
E aí vamos testar as possibilidades para essa variável. Deixa eu salvar aqui mais uma vez. Antes, porém, deixa eu copiar isso aqui, porque esse aqui é o nome da classe, né? Então, ponto Java. Pronto. Ficar coloridinho aqui, beleza. Então, vamos lá. Switch dia. Eu quero testar o conteúdo da variável dia. E nesse teste, para cada situação possível, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, vamos testar as possibilidades. As possibilidades eu testo com case. Case 2, se dentro da variável dia tem o valor 2, o que eu vou fazer? Então, eu vou mostrar uma mensagem aqui. System.out.println. Só que é segunda-feira, segundona. É hoje. Segundona brava. E para parar, break. Parou, encerrou, achei a opção 2, que era o que eu queria. Não é 2. Quero testar uma outra possibilidade. E se for 4, quarta-feira? Então, vamos lá. System.out.println. Então, se for 4, é quarta-feira. Break. E se não for 2, se for 4, às vezes eu quero testar a possibilidade de 6 também. Será que é 6? Então, vamos ver. System.out.println. Sextou. Se for 6, é sexta-feira. Break de novo. Beleza. Testei as possibilidades que eu queria. E eu quero o seguinte, se não for nenhuma dessas possibilidades que eu estou avaliando aqui, eu quero ter uma opção para que, se não for nenhuma das anteriores, que ele faça a que eu quero fazer agora. Então, para isso, a gente usa o default. No default, nós vamos colocar aqui o system.out.println. Eu vou falar aqui que é um dia ímpar. Se eu testei 2, 4, 6, só sobra 1, 2, 3, 4, 5. Só sobra tá. Pronto. E o Swift ali fechou aqui. Ele abriu lá e fechou aqui. Tem essa opção aqui que é da classe, tá. Então, vamos lá, recapitulando. Tem uma variável e eu quero testar possíveis valores para essa variável, porque dependendo do valor dessa variável, eu posso fazer blocos de procedimentos diferentes dentro do meu aplicativo, dentro do meu sistema. Então, variável é a variável dia. Então, eu coloco essa variável aqui, ó. Eu quero avaliar a variável dia. Se a variável dia for 2, eu faço isso. Se a variável dia for 4, eu faço isso. Se a variável dia for 6, eu faço isso. Se não é nada das anteriores, eu faço esse aqui. Então, esse será o nosso segundo exemplo. Vamos ao processo de compilação. Eu não sei se eu salvei aqui, mas na dúvida eu vou salvar de novo. Acho que não salvei não, porque o disquetinho aqui está preenchido. Aí, pronto, agora salvou. Então, vamos lá. Ali o programa, então, Java C, LP2, prog03b.java. Compilou lindamente. Então, agora nós podemos executar aqui. Java LP2 prog03b. Vamos executar. Mostrou quarta-feira. Então, vamos ver aqui o código. Vou colocar o código aqui do lado, ver o resultado com o código que nós escrevemos. Então, aqui, ó, a variável dia valia 4, então o que ele fez foi isso aqui, ó, entrou no case 4. Só para efeito de teste, eu vou trocar o 4 aqui para 3, e ele então terá que entrar na opção default aqui. Vamos salvar, vamos compilar novamente.
compilou, vamos executar, e agora ele mostrou a mensagem dia ímpar. Mostrou a mensagem dia ímpar, porque com o dia valendo 3, não é 2, não é 4, não é 6, então ele entra no bloco padrão de programação e mostra a mensagem dia ímpar. Esse é o nosso segundo exemplo da aula de hoje. Vamos para o próximo. O próximo exemplo vai ser... Vamos agora trabalhar um pouquinho com as estruturas de repetição. Deixa eu ver o que tem lá na sequência aqui do site. É isso mesmo. Ó. Eu estou tentando, a partir de agora, seguir um pouco do fluxo desse tutorial desse site, porque eu acho ele muito simpático, bem didático, com boas explicações e bons exemplos, mesmo ele estando 100% em inglês, mas ele é bem interessante. Então, nós temos aqui agora estruturas de repetição. Então, nós temos a possibilidade de pegar um bloco de algoritmo e fazer com que esse bloco seja processado várias vezes, de acordo com um determinado critério. Para isso, nós temos, eu vou mostrar o while, e depois eu vou mostrar o for. Então, deixa eu pegar aqui, vamos começar com o while. O while, como você pode ver aqui no tutorial, ele tem duas possibilidades. Ele tem essa primeira sintaxe, vamos fazer um exemplo dela, e depois nós vamos fazer num bloco só aqui. Ó. Então, como é que é essa primeira sintaxe? Enquanto essa determinada condição for verdadeira, o bloco de programação que tiver aqui dentro vai ser processado. E aqui está o exemplo. Ó. I começa com 0, enquanto I menor que 5, ele vai fazendo o que está aqui dentro. Então, deixa eu criar aqui o meu próximo código. Próximo exemplo. Public class lp2 prog03c. Vou pegar isso aqui, copiar, porque na hora que eu for salvar, será o nome do meu programa. Pronto. Agora, o método main, public static void main. Então, vamos lá. Seguindo aquele exemplo lá, vamos criar uma variável aqui, também um i qualquer, que começa com 0. Vou fazer um exemplo igual aquele que está lá no site, ó. Vou copiar ele aqui. Ctrl C, Ctrl V. Só dar uma organizada aqui, pronto. Então, vamos entender aqui esse primeiro pedacinho aqui. Variável primitiva do tipo com o nome i, que começa com o valor 0. Enquanto a variável i for menor do que 5, será processado as linhas 5 e 6. Porque são essas duas linhas 5 e 6 que estão dentro do bloco de repetição do enquanto, que é o while, né? Importantíssimo. Sempre quando você trabalhar com qualquer estrutura de repetição, é importante que você confira se a condição de interrupção da estrutura de repetição pode acontecer. Ela deve acontecer em algum momento. Então, veja bem, a minha condição de interrupção desse fluxo de repetição que acontece com o while é o i menor que 5. Então, i menor que 5, repete, 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 vai ficar repetindo, repete, repete, repete. Então, para que essa repetição ela seja interrompida, em algum momento o i tem que deixar de ser menor do que 5. Para isso, o conteúdo de i precisa mudar, precisa ser alterado. Então, por isso que aqui na linha 6 ó, tem um i++. Porque o i começa com 0, ele vai mostrar o valor de i,
e o i passa a valer 1. Mostro o valor de i, o i passa a valer 2. Mostro o valor de i, o i passa a valer 3. Mostro o valor de i, o i passa a valer 4. Mostro o valor de i, o i passa a valer 5. Quando o i passa a valer 5, ele já não é mais menor do que 5. Então, esse fluxo de repetição é interrompido e o fluxo de execução do algoritmo vai passar para a linha 8. E aí, na linha 8, nós vamos botar aqui um system.out.println. Vou botar aqui uma sequência de tracinhos aqui, só para dar uma separada lá no resultado. E agora vamos fazer, antes de testar, porque a gente já testa as duas possibilidades. A outra possibilidade do while é o do, que funciona da seguinte forma. Começa-se, executa-se o... Bom, deixa eu voltar aqui antes para explicar, né? Para a gente entender bem a diferença. Com essa estrutura de repetição do while, a condição é testada e, caso seja verdadeiro, executa a primeira vez o bloco que será repetido. Testa de novo, se é verdadeiro, executa. É verdadeiro, executa. Então, perceba que o teste é feito aqui no começo. Então, eventualmente, pode acontecer desse bloco não ser executado nenhuma vez. Se isso aqui já for falso, ele não vai processar isso aqui nem a primeira vez. Com o do, com o while no final, o bloco é executado a primeira vez para depois ser verificado a condição. Tá aqui um exemplo, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui nesse código e já vou implementar aqui de cara. Vou fazer o seguinte, vou colocar o do, e a condição vem aqui no final, ó. Enquanto i maior que 1. Ponto e vírgula. E o que eu vou fazer? System.out.println. Vou colocar o valor de i aqui. Então, o que acontece? Opa, estou esquecendo. Depois eu vou fazer um i menos menos. Se eu não mexer no valor de i, ele pode entrar num laço infinito aqui e aí trava, o programa trava, né? Fica num laço infinito e não termina nunca. Então, esse vai ser o nosso próximo exemplo, ó. Mostrou aqui um monte de tracinho, ele executa e depois pergunta. Nesse bloco aqui, nesse outro formato, ele pergunta, depois executa. Aqui ele executa e depois pergunta. Vamos executar para ver os resultados? E aí, de posse dos resultados, vamos fazer uma simulação aqui para a gente entender o que aconteceu. Então, vamos lá. LPC. Compilou. Vamos executar. Pronto. Está lá o resultado. Agora, de posse do resultado, vamos ver o que... Ó, deixa eu pôr aqui bem do ladinho, assim. Então, qual resultado nós obtivemos aqui na execução? 0, 1, 2, 3, 4. Nesse primeiro bloco aqui, ó. Esse bloco de programação da linha 4 até a linha 7, que é esse while, ele produziu, como saída através dessa mensagem, ele produziu 0, 1, 2, 3, 4. Depois mandamos mostrar esses tracinhos, que está aqui, e aí, essa outra estrutura de repetição aqui, mostrou 5, 4, 3, 2. Vamos lá entender isso aqui. Então, o i começa aqui. Eu vou até fazer um negócio aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui.
Já sei. Espera aí, que eu vou fazer com outra coisa aqui. Vou pegar aqui e vou pôr um bloco de notas aqui do lado. Vou pôr ele aqui do lado, ó. Então, aqui nós vamos controlar o conteúdo da variável i. Então, variável i começa com 0. Bem grande esse aqui, tá? Então, ó, variável i começou com 0. Nós estamos executando a linha 3 do nosso algoritmo. Enquanto i for menor do que 5. I é menor do que 5? Sim. O i vale 0. Então, o i é menor do que 5. Então, ele mostra o conteúdo de i. Então, ele mostrou aqui o 0, ó. I mais mais. Então, o i que valia 0, o i passa a valer 1. O i agora vale 1. Voltou aqui em cima. I é menor do que 5? Sim. Então, ele mostra o i valendo 1. Então, está ali o i no resultado. Vem aqui i mais mais. Então, o i passa a valer 2. Voltou aqui em cima. I é menor do que 5? Sim. Verdadeiro. Então, ele mostra o valor de i. Está lá o 2 no resultado. E faz o i mais mais. O i passa a valer 3. Ótimo. Veio aqui em cima de novo. O i é menor do que 5? Sim. O i vale 3, então o i é menor do que 5. Então, mostra-se o conteúdo, o valor de i. Então, está lá no resultado o número 3. I mais mais, o i de 3 passa a valer 4. Então, 4 é menor do que 5? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ele mostra o valor de i, que é 4, que está aqui como último elemento desse bloco. Depois que ele mostrou o valor de 4, ele faz o i mais mais e o i passa a valer 5. I é menor do que 5? Falso. Se é falso, ele vem para a próxima linha depois desse bloco. A próxima linha depois desse bloco é a linha 8, então ele mostra esses tracejados, que é o próximo item que nós temos ali, ó, no resultado. Aí ele vem aqui agora, ó, do. Ele já faz, ele já entra e executa a primeira vez. Mostra o conteúdo de i. Então, o i vale quanto? O i vale 5, ó. Então, ele mostrou 5, ó, depois do tracejado. Faz um i menos menos, consequentemente, o i passa a valer 4. E agora, ele vai perguntar, fazer o teste. O i é maior do que 1? Sim, o i é maior do que 1. Então, ele repete, mostra o i vale 4, então ele mostrou o 4. Faz o i menos menos. Então, o i passa a valer 3. E ele pergunta agora, i é maior do que 1? Sim. Então, ele mostra o i valendo 3. Está aqui. Faz o i menos menos. Consequentemente, o i passa a valer 2. I é maior do que 1? Sim, verdadeiro. Então, ele mostra o 2, que foi o último elemento que ele mostrou lá na execução. E faz o i menos menos. Quando ele faz o i menos menos, o i passa a valer 1. E aí ele pergunta, i é maior do que 1? Falso. O i não é maior. Então, ele encerra esse bloco de execução e passa para o próximo. E aí, na realidade, já está finalizando aqui, não tem nenhuma instrução a mais. Então, com esse exemplo aqui, eu quero mostrar para vocês a diferença do while nesse formato, onde testa primeiro e executa o bloco repetidamente várias vezes, e nesse aqui que executa o bloco de programação a primeira vez e testa depois. Então, essa é a única diferença entre esses dois do while, né? While do while. While. Ok. Então, foi while. Vamos para o próximo exemplo. Posso fechar esse cara aqui. Deixa eu ver agora, depois do while, qual vai ser o próximo. Cadê o... Aqui. Bom, depois do while, agora nós vamos testar o for. For. Sou fã do for. Gosto muito, uso muito. O for
ele já é uma estrutura de repetição que tem 3 parâmetros: parâmetro 1, parâmetro 2 e parâmetro 3. Aqui um exemplo, ó. Vamos fazer o nosso exemplo do for. Deixa eu pegar aqui o Notepad mais. Tá, então vamos lá. Que é LP2, prog03, D de dado. Deixa eu conferir que eu já estou perdendo as contas aqui. Isso. Fizemos o 3C, agora vai ter o D de dado. Public static void main ok. Então, vamos fazer um primeiro for. For para. Uma vantagem, eu posso fazer a definição da variável aqui no for, tá? Apesar de que o pessoal tem o hábito sempre de definir essas variáveis antes. A gente poderia definir ela antes e fazer só a inicialização aqui. O primeiro parâmetro do for, como eu disse para vocês, são 3. Então, aqui eu estou inicializando uma variável. Então, o i começa com 0. Então, o i, que é int, começa com 0. Enquanto esse i for menor do que 5, ou seja, o segundo parâmetro do for é a condição. É a condição para interromper a execução. E o terceiro parâmetro é um parâmetro de incremento, né? Então, aqui eu vou fazer o quê? I mais mais. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Tudo que eu colocar aqui dentro... deixa eu salvar isso aqui para ficar coloridinho. Pronto. Então, tudo que eu colocar aqui dentro será processado repetidas vezes enquanto esse for estiver ativo em ação. Ativo em ação significa o seguinte: esse ponto de parada aqui, que é o i menor que 5, não foi atingido. Ou seja, enquanto o i for menor do que 5, ele vai fazendo. Quando o i deixar de ser menor do que 5, ele para de repetir o que está aqui dentro. Então, vamos colocar algumas... Vou colocar só uma mensagem aqui, ó. System.out.println. Vamos mostrar o valor de i. A gente entender o que está acontecendo com o i. Pronto. Aí eu vou fazer uma outra... Deixa eu colocar aqui, eu vou fazer uma outra coisa. Vou colocar aqui de novo os tracinhos para separar, para a gente entender quando é que terminou um bloco de repetição e quando é que começou o outro, porque nós vamos fazer 3 blocos de repetição nesse exemplo. Vou fazer um outro for aqui. For int x começa com 0, enquanto x menor ou igual a 10. E aqui, x igual a x... Opa! X igual a x mais 2. Pronto. E depois eu vou mostrar o valor de x. Puxa, meu Deus, o que eu fiz aqui? X. Aí. De novo, vou agora botar outro
copiar aqui, que é mais fácil, né? Digitando tudo de novo. Só que em vez de botar agora esse monte de pontinho, vou botar um tanto de asterisco. Deixa eu ver. Cadê o asterisco no teclado, meu Deus? Achei. Um monte de asterisco. Pronto. Ok. Vou fazer mais um for aqui. E nesse for agora, eu já vou dar uma adiantada no nosso próximo assunto daqui um pouquinho, que é trabalhar com array. Array, vetor, matriz em Java. Então, eu vou criar... String nós já fizemos. Posso definir uma instância da classe string. Mas, se eu fizer isso aqui, ó, colchete, se eu colocar colchetes, eu estou criando uma instância de strings que estarão dentro de um array. Eu vou chamar isso aqui de carros. Carros. E aí eu vou colocar... Aqui é pelo seguinte, eu estou criando um array. Cada elemento desse array é do tipo string, é uma instância da classe string. E eu já vou colocar alguns valores dentro. Então, por isso que eu já vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui Fusca, Uno, Palio. Pronto. Porque agora eu vou fazer um for um pouco diferente. Ó, a estrutura do for basicamente é essa. For, dentro do parênteses, a estrutura, né, que vai identificar quantas vezes tem que repetir, etc. E aqui entre chaves, o bloco de programação que vai se repetir. E aí eu vou fazer o seguinte, dentro do for, eu vou criar uma instância da classe string, que eu vou chamar de C. Vejam que, ó, quando eu fiz esse string aqui, ó, com abre e fecha colchetes, eu falei que carros é um array de instâncias da classe string, ou seja, dentro de carros, eu posso colocar várias instâncias de strings. E agora aqui, eu estou criando uma instância da classe string, chamando de C. E aí, só de colocar 2 pontos carros, o que o for vai fazer para mim? Ele vai pegar cada item desse array, porque carros é um array. Olha o abre e fecha colchete aqui, ó. Esse abre e fecha colchete aqui fala que carros é um gaveteiro. É um gaveteiro com várias gavetas. Em cada gaveta eu posso botar um string. Então, carros é um gaveteiro, que no momento aqui tem 3 gavetas. Na primeira gaveta tem um Fusca, na segunda gaveta tem um Uno e na terceira gaveta tem um Palio. E aí, aqui eu criei uma instância da classe string que eu chamei de C. O que o for vai fazer? Ele pega o primeiro item de carros, coloca em C e executa. Depois que voltar aqui em cima, ele pega o segundo item de carros, coloca no C e executa. E aqui no executar, eu vou simplesmente mandar mostrar. Vou copiar aqui esse system out aqui para facilitar minha vida. Colar aqui. Vou mandar mostrar C. E aí, vou fazer esse teste primeiro. Depois eu vou dar uma incrementadinha nele aqui. Então, o que acontece? Ó? Ele vai mostrar o conteúdo de C. No primeiro momento, na primeira vez, C vai receber o primeiro elemento de carros, que é Fusca. Faz. No segundo momento, Uno. Faz. No terceiro momento, Palio. Faz. E aí depois acabou, não tem mais itens, aqui ele encerra o fluxo. E eu até para mostrar isso, eu vou colocar aqui uma mensagem, depois que ele terminou aqui.
fim dos carros. Vamos salvar isso. E vamos executar. Ok, vamos para cá. Não lembro se eu salvei lá, deixa eu voltar lá. Salvei. Então, vamos voltar para cá, vamos compilar. Java C, lp2 prog03d.java. Oba, até que enfim um erro, hein? Estamos aqui fazendo um monte de exemplo, não dá nenhum errinho. E ele já está mostrando aqui onde está o problema, ó. Escrevi string errado, né? Aqui, ó, faltou um T de string. Agora o string aqui ficou certo. Salvou, voltou, compilou de novo. Agora compilou. Agora é o D de dado. Vamos executar. Está lá os resultados. Deixa eu ver se eu consigo deixar tudo na tela aqui para a gente checar lá. Isso. Deixa eu voltar aqui e pegar aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir o primeiro. Nesse primeiro fluxo aqui de execução, ó, antes desse pontilhado, que está aqui depois do número 4 no resultado, ele mostrou 0, 1, 2, 3, 4. Por quê? I começa com 0, mostra o 0. I mais, e passa a valer 1. 1 é menor que 5? Sim. Mostra o 1, I mais, I passa a valer 2. 2 é menor que 5? Sim. Ou seja, ele vai mostrando, o I começa de 0, vai de 1 em 1, enquanto o I for menor do que 5. Enquanto o I for menor do que 5, ele vai mostrando. Então, ele fez 0, 1, 2, 3, 4. Porque quando ele chega com 4, mostra o 4, o I mais, o I passa 5, e 5 já não é menor do que 5. Então, esse é o primeiro bloco que está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Depois, ele mostrou esses tracinhos que está ali e começou o outro for. E aí, nesse outro for, o x começa com 0. Enquanto o x for menor ou igual a 10... E aqui a única diferença que eu quis mostrar é que é possível fazer esse tipo de operação matemática. Na realidade, você pode fazer qualquer tipo de operação matemática aqui. O importante é que, em algum momento, essa situação aqui seja quebrada, ou seja, tenha resultado falso, porque senão ele não sai nunca, né? Fica repetindo o que está aqui dentro eternamente e o programa trava. Então, começa de 0, vai de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. 10 por quê? Porque 10 é menor ou igual a 10, e aí depois o x passa a 12, e aí ele não faz mais. Depois foi um monte de asteriscos, que está lá embaixo, e aí nós passamos para essa parte aqui, onde nós temos um array de strings, que se chama carros, e tem 3 elementos, Fusca, Uno e Palio. E com essa estrutura de repetição aqui, o for já vai fazer automaticamente isso para a gente, pega o primeiro elemento de carros e coloca no C. Mostrando o conteúdo de C, ele mostrou Fusca. Depois ele pega o próximo item, mostrou Uno. Depois pega o próximo item, mostrou o Palio. Terminou de mostrar todos os elementos, todos os itens do array carros, ele saiu fora e mostrou a mensagem fim dos carros. Então, esse é o nosso exemplo de utilização do for. Vamos fechar esse exemplo aqui. Deixa eu copiar esse troço aqui para não ficar digitando toda hora, né? Ctrl C. Agora vai ser o E. O nosso próximo exemplo, deixa eu já salvar ele aqui. E.java. Ih, salvei errado. .hs. Misericórdia. Dá para renomear aqui. .java.
pode fechar aqui. Fecha um, fecha o outro. Pronto. Próximo item da lista de hoje. For já foi. Esse aqui eu posso fechar, porque já não... Ok. Bom. No exemplo anterior, eu já mostrei um pouquinho de array. Então, vamos trabalhar com array agora. Vou criar um outro array aqui, ó. String. Quando eu coloco colchete, abre e fecha colchete, eu estou indicando que se trata de um array. Então, esse array vai ter o nome de cidades. E aqui dentro das chaves, eu posso já fazer uma listinha. Vou colocar 3 também. Então, vai ser Uberaba, Itu, Araxá. Vou pôr Ibiá também. Ibiá, desde que não me pule a tela. Ai, caramba, pulou, que eu não queria que pulasse. Vou diminuir um pouquinho a fonte. Aí, deu. Então, dentro de cidades, eu tenho 4 elementos. Cada elemento é uma instância da classe string. Então, eu tenho Uberaba, Itu, vamos botar esse Itu com I maiúsculo aqui. Itu, Araxá e Ibiá. Ok. Vamos mostrar aqui um elemento desse array. System.out.println. Vou mostrar o item 1, cidades. Item 1. Oh, caramba. Porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Qual que será o elemento que será mostrado aqui? Cidades 1. Por padrão, se você não informar diferente, aqui Uberaba fica na posição 0, Itu fica na posição 1, Araxá na posição 2 e Ibiá na posição 3. Então, quando eu falo cidades posição 1, eu estou falando de Itu. Então, nesse primeiro print aqui, vai aparecer na tela Itu. E aí nós vamos dar mais um outro print aqui. Para dar uma separada, vamos botar um monte de tracinho aqui de novo. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cidades na posição 1, que era onde estava Itu, e no lugar de Itu, eu vou colocar Nova Ponte. E aí eu vou fazer outro for daquele para a gente reforçar. Vamos fazer um for. Vou criar um int aqui que vai ser o i, que começa com 0, porque o Uberaba está na posição 0. Enquanto o i for menor, então, o que eu posso fazer? Como é que eu sei quantos elementos tem dentro do array cidades? Eu posso usar uma propriedade, né? Uma propriedade da classe. I menor do que cidades, ponto, length. Porque quando eu tenho um array, deixa eu tentar achar isso para vocês lá no manual do Java. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, Java Arrays. Aqui não vai dar tão detalhado igual tem lá no propriedades da classe. Deixa eu achar aqui, peraí. Java Array Length. Você vai mostrar lá na documentação do Java. A documentação oficial do Java é tão segundo plano que você dá um Google, ela nem aparece. Estou dando um Google aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ela nem aparece como primeira opção. Tinha que ser, né? Aí. Aparece um monte de coisa antes, ó. Ah, só agora apareceu
Olha o tanto de item que apareceu antes da documentação oficial do Java. Isso é um sinal de que... Então, aqui, eu estou na classe Array. E aí, além dos métodos, nós temos aqui... Deixa eu achar... Então, acho que é mais fácil dar um Ctrl F aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl F. Aqui dos métodos, tem um método... Aqui, ó, o length é o que dá o tamanho do array, né? Ou seja, quantos elementos ele tem. Aqui tem um método onde eu passo um array, ele devolve. Está explicado porque essa documentação não é muito usada. Deixa para lá, mas tudo bem. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou fazer um teste aqui, vai ficar fácil de entender. Bom, então aqui é o seguinte, eu tenho essa propriedade aqui do array que me fala quantos elementos tem. Então, enquanto o i for menor do que o tamanho de cidades, qual que é o tamanho de cidades? 1, 2, 3, 4. O tamanho são 4 elementos. Então, enquanto o i for menor do que 4, ele vai fazer. Então, nós vamos conseguir rodar todos esses elementos aí. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Para mim não perder o fio da meada. Bom, então beleza, enquanto for menor. E o terceiro parâmetro, e mais. Fecha parênteses, abre fecha chaves. Ok, pronto. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar .out, .println. Vou mostrar cidades, posição i. Isso faz com que eu passe por todas as cidades. Esse é o nosso exemplo. Vamos salvar. E aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer aqui na quantidade só para que vocês vejam que esse cara aqui automatiza para a gente. Ó. Eu mexo na quantidade de cidades e não preciso mexer aqui no for, porque o ponto de parada é quando a quantidade de elementos do array foi atingido, né? Então, salvei, vamos lá para o prompt para compilar esse negócio. Vamos lá, então agora é Java C, LP2, prog03e.java. Não deu nenhum errinho, só. Toda errinho é tão bom. Executando. Opa! Fui falar, fui pedir um erro, tá aí o erro. Vamos voltar aqui. LP2 prog03e. Ponto. Vamos ver. Tá. Deixa eu ver a mensagem aqui de novo. LP2 prog03e. Foi o que eu compilei aqui. O P é maiúsculo. Ah, tá vendo? Ah, mas ele compilou, hein? Para compilar, ele não... Ah, é porque é o Windows. Windows maiúsculo, minúsculo, diferença. Vamos executar aqui. Aí, olha só. Beleza. Vamos lá, então. Aqui agora. Vamos pegar aqui, vamos sair fora aqui, vamos ver o resultado, vamos ver o... Então, vamos ver. Ó, criou o array, chamado cidades. Cada item desse array, né? Cada elemento desse array cidades é uma instância da classe string. Colocamos lá dentro Uberaba, Itu, Araxá e Biá. E aí depois mostramos qual que é o elemento que está na posição 1. Então ele mostrou aqui, ó, Itu. Foi o primeiro item que apareceu aqui. Itu. Beleza. Depois mostramos o tracejado, que está aqui antes de Uberaba, o tracejado, ó. Aí, lá na posição 1, que era onde estava, onde ele mostrou Itu, nós colocamos no lugar Nova Ponte. E fizemos uma estrutura de repetição para mostrar todos os elementos. Então, ele mostrou Uberaba, Nova Ponte, Araxá e Biá. Mostrando, então, que Nova Ponte agora está na
segunda posição depois de Uberaba. Na realidade, a segunda posição no lugar de Itu, né? Segunda posição é na posição 1, né? Porque começa de 0. E eu vou fazer mais aqui, ó, para mostrar que nós estamos... Vou repetir esse print, só que o primeiro print eu não vou colocar o LN, e eu vou colocar aqui, ó, como, para mostrar que como cada... Vou apertar uma tecla errada aqui. Como cada instância, cada posição do array cidades é uma instância da classe string, eu posso simplesmente pôr aqui, ó, usar um método dessa classe, que é o toUpper, que eu nunca lembro se é maiúsculo ou minúsculo, mas agora vai dar um baita de um erro aqui, e nós vamos descobrir se eu acertei ou se eu errei. Ou então eu posso dar um Google também para evitar, né? Vamos forçar o erro aqui na compilação. Primeiro eu tenho que salvar, vamos voltar aqui. Então eu vou mostrar o nome da cidade tudo maiúsculo e depois o nome da cidade normal. E aí eu precisava dar um espaço aqui. Então eu vou botar um sinal de mais. Não, eu vou botar o seguinte, vou botar aqui, já está sobrando linha, eu vou colocar assim, ó. O print sem o LN, só para me botar um espaço. Vou colocar um espaço, tracinho, um espaço. Beleza, vamos lá compilar de novo. Java C, já vinha o P maiúsculo aqui. Escrevi o toUpper errado. Muito provavelmente o aqui é maiúsculo, né? Seguindo aí o padrão do padrão, vamos ver se vai compilar agora. Não, ainda não é. Então, vou ter que dar um Google aqui mesmo, que eu não vou lembrar de cabeça, não. Java string toUpper. Uppercase. Java string toUppercase. Vamos ver, cadê? É toUppercase? Oxi. Ó, mais uma vez, eu dou um Google e cadê o Java lá da Oracle? Olha onde está aqui, ó. Aqui já está mostrando bem antes. Ó. Aquele site que eu acabei de mostrar para vocês ainda apareceu primeiro. Ó. Tá vendo? Brincadeira, não? Esse site aqui é muito legal, tanto é que ele apareceu primeiro na pesquisa. Deixa eu voltar aqui então, porque na realidade é toUppercase. Dei um Ctrl+C, vê lá, eu vou dar um Ctrl+V aqui, ó. Então, toUppercase. Vamos ver se vai funcionar agora. Salva. Compilando. Compilou, vamos rodar. Lá. Então, voltando aqui. Usando aqui o método da classe, né? Da classe string, para converter para letras maiúsculas. Então, ele vai mostrar o nome da cidade com letras maiúsculas, depois vai mostrar espaço, tracinho, espaço, depois mostra o original, que é o que está armazenado dentro lá da... Olha lá, Uberaba tudo maiúsculo, tracinho Uberaba, Nova Ponte, Araxá e Biá. Ok? Então, esse é o nosso quinto exemplo da aula de hoje, que é esse exemplo de array. Vamos a mais um exemplo, deixa eu dar um Ctrl+C aqui. Ctrl+V vai ser o F. F. A gente pega isso aqui, copia na hora de salvar. A gente coloca ele aqui, .java e salvou. Pronto, no final a gente coloca chaves, chave, fecha chave. Pronto, vamos para o próximo exemplo. Deixa eu ver aqui qual foi o próximo exemplo que eu preparei. De array. Então, agora nós vamos dar uma complicadinha. Na realidade, não vai ser um array.
vai ser uma tabela. E aí eu vou fazer só array e tabela, porque esse negócio pode ter trocentos níveis. Poderia ser um... Na verdade é um array de array. Só que pode ter um array de array, de array, de array, de array, de array, de array. E esse também parte de 1 para 2 dimensões, de 2 dimensões para 3 dimensões. Até 3 dimensões a gente consegue enxergar mais ou menos o que é 3 dimensões. Mas passou de 3 dimensões, o negócio começa a ficar complicado. E eu vou até tentar usar uma imagem aqui para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui de uma gaveta. Gaveteiro. Deixa eu ver aqui. Se eu achar essa imagem aqui, eu mostro o gaveteiro aberto. Esse aqui eu acho que vai ser legal. Ah, esse aqui é topíssimo. Ah, que bom que eu achei essa imagem. Já vou mostrar para vocês, só um momento. Que beleza. Então, o que acontece? Quando eu faço... Deixa eu voltar aqui nos exemplos, né? Quando eu faço isso aqui, ó... deixa eu tentar botar as duas coisas aqui. Calma aí, galera. Ó, eu vou criar uma matriz, tá? De números, uma matriz de números. Então, eu vou criar uma matriz que eu vou chamar, sei lá, vou chamar ela, ó, como é uma... eu estou falando de array, abre e fecha colchete, tá? Vou chamar de MT. Então, esse MT, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou falando das gavetas. Então, esse gaveteiro que eu estou mostrando na foto para vocês, ele tem 1, 2, 3, parece que tem uma quarta gaveta aqui em cima. Então, eu estou falando das gavetas. Só que aqui na linguagem de programação, a gente não está estipulando a quantidade mínima ou máxima de gavetas. É um gaveteiro que vai ter gavetas, tá? Pode ter, na foto, tem 3, aparentemente tem uma quarta fechada aqui em cima. Então, na foto seriam 4 gavetas, mas aqui eu posso ter infinitas gavetas. O que define a quantidade máxima que eu tenho é a capacidade de memória do seu computador e a capacidade do compilador que você está usando de gerenciar esse negócio aqui, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, eu coloquei um segundo nível, ou seja, eu estou falando que cada gaveta pode ser dividida em N partes. Aí é o que eu gostei dessa foto. Essa gaveta que está mais aberta de baixo aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos, tá vendo? A segunda gaveta, que seria essa gaveta do meio aqui, a segunda de baixo para cima, também tem 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos. E essa gavetinha que está terceira de baixo para cima, tem 1, 2, 3, 4, 5 e provavelmente vários outros compartimentos. Então, o que eu estou falando aqui, quando eu estou definindo isso aqui na minha programação, é que MT tem um conjunto de compartimentos, onde dentro de cada um desses compartimentos tem outro conjunto de compartimentos. Então, é basicamente isso aqui, ó. Esse gaveteiro tem 4 gavetas, dentro de cada gaveta eu posso ter N compartimentos. Então, você começa a definir os níveis. Eu vou trabalhar só com 2 aqui, porque se a gente for partir para 3, aí eu preciso de 3D, aí 3D, 4D, 5D, vai isso aqui. E eu vou falar, gente, isso aqui usa. Nossa, eu tenho um projeto que eu fiz com um amigo aí, que roda numa indústria. Vou falar um negócio para vocês. É matriz de 4, 5 níveis, você pira. Quando você começa a entrar nesse nível de programação, é muito divertido. Tá. Então, vamos colocar alguns elementos dentro desse negócio. Então, eu vou colocar aqui, abre e fecha chaves. Como nós estamos falando de... E aqui fecha com ponto e vírgula, né? Como nós estamos falando de 2 níveis, eu vou colocar aqui alguns conjuntos. Então, vou abrir e fecha chaves. Aqui dentro eu vou colocar 12, 21, 43 e 24.
Então, na primeira gaveta, a primeira gaveta é isso aqui, ó. Na primeira gaveta, eu dividi em 4 partes. Dentro de cada parte, eu coloquei um número. Vamos para a segunda gaveta. Na segunda gaveta, eu vou colocar apenas 3 divisões. Na primeira eu ponho o número 15, na segunda eu ponho o número 61, na segunda eu ponho o número 17. Então, nisso que eu estou fazendo aqui, eu tenho, nesse primeiro nível, 2 gavetas. Essa gaveta e essa gaveta. Na primeira gaveta, desse nível, eu dividi em 4 partes. Na segunda gaveta, eu dividi em 3 partes. Agora, como é que eu faço para mostrar para vocês isso? Para mostrar o conteúdo desse negócio. Só usando for. Por isso que eu amo o for. For. Beleza. Como é que eu vou fazer o for? Vou criar uma variável aqui, o int 1i, que vai começar de 0. Aliás, eu vou usar o L de linha, tá? O L de linha, porque se a gente está falando de matriz, matriz tem linha e coluna. E a gaveta, a linha seria cada gaveta uma linha e coluna seria cada item lá dentro desse gaveteiro. Então, linha começa com 0. Enquanto essa linha for menor a quantidade de linhas que tem lá no MT, é o tamanho, nós já fizemos uso dessa propriedade anteriormente. E vamos colocar aqui um mais L. E aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Bom, como dentro de cada gaveta eu posso ter vários compartimentos, vai ser a coluna da nossa matriz. Então, vamos fazer um outro for. Também vai ser int, eu vou pôr C de coluna, que começa com 0 também. Enquanto esse C for menor do que MT na gaveta. A linha não é a gaveta? Então, esse C, que são os compartimentos dentro da gaveta, ele começa com 0, e aí, enquanto for menor que a quantidade de divisões que tem dentro daquela gaveta, o que eu faço? Mais C. Fecha parênteses. Chaves. Pronto. E aí, aqui dentro, finalmente, eu vou montar um system.out.print ln. Print. Vou pôr só o print para me fazer o seguinte. Primeiro eu vou mostrar a linha coluna, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou mostrar L, quanto que vale L, vírgula, mais quanto que vale C, mais, fecha esse cara, vou pôr um igual aqui. Não, esse igual é aqui dentro. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou mostrar entre colchete aqui, entre chave, entre parênteses. Então, vou pôr parênteses para não confundir esse colchete aqui com a nossa programação. Eita, fiz uma bobagem. Vou pôr parênteses. Parênteses aqui, só para... Se bem que parênteses também pode confundir, né? Mas eu acho menos pior o parênteses. E aí, agora sim, na linha de baixo, eu vou meter um system... .out. Agora eu vou pôr o print ln, que depois eu vou mudar de linha. E vou mostrar o conteúdo de MT, qual é a gaveta, qual é o compartimento da gaveta. Pronto, tá aí a nossa brincadeirinha. Vamos salvar isso. E vamos compilar e rodar para ver que bicho que vai dar.
Java C, LP2, cog 03f.java. Compilou. Vamos para o 03 rodar. Ah lá. Agora vamos botar isso junto com o nosso código. Então, olha só, como eu estou associando esse exemplo à matriz, eu tenho o primeiro nível e o segundo nível de MT. No primeiro nível, eu coloquei 12, 21, 43 e 24. Esse primeiro nível é o nível 0, seria a gaveta mais embaixo. Depois, no segundo nível, que seria a gaveta 1, eu coloquei 15, 61 e 17. Então, para você ter a ideia de linha e coluna da matriz, está aqui, ó, 00, 01, 02, 03. Que é isso aqui, ó. Esse cara aqui é 00, esse é 01, esse é 02 e esse é 03. Mudamos de gaveta. Passamos aqui para o 1, 10, 11, 12. Então, esse aqui é o 10, 11, 12. É o que foi mostrado aqui, ó. Por isso que eu fiz esse print aqui, ó, para mostrar qual é a linha e a coluna, para depois mostrar o conteúdo que está naquela célula da matriz, né? Ou naquele compartimento da gaveta do gaveteiro. Eu não vou me atrever a colocar mais níveis aqui não, tá? Mas, até porque foge um pouquinho do nosso objetivo principal lá na frente, mas se um dia você precisar disso, de mais de 2 níveis de array no código, pode ter certeza que se você precisou, você já está num nível de programador que, se você cair para dentro da internet, você vai conseguir se virar bem. Qualquer coisa nessa época aí, pode me chamar também, não tem problema não. De vez em quando aparece, eu tenho ex-alunos aí, que foi aluno meu de 10, 15, 20 anos atrás, que de vez em quando me mandam uma mensagem, um e-mailzinho pedindo ajuda, então vocês podem fazer isso também. Se chegar num nível de problema que precisa de mais de 2 níveis de matriz, terei maior prazer em quebrar a cabeça junto com vocês nisso aí. Bom, já são quase 3 horas, eu tinha mais umas coisinhas que eu queria mostrar aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque senão fica muita coisa aí, vocês têm aí até às 5 da tarde para se divertir aí fazendo esses exemplos. Eu ia mostrar a parte de método hoje, mas essa parte de método a gente começa na semana que vem, é bom que a gente já faz método e propriedade e começa a trabalhar com esse conceito de classe, método e propriedade. Fica um assunto para uma aula só, fica mais interessante. Então, vamos fechar a aula de hoje com esse exemplo F. Acho que foi até bem produtiva essa aula de hoje. Tivemos aí A, B, C, D, 6 exemplos, né? Eu acho suficiente aí para uma aula. Esse gaveteiro ajudou muito. Pode ir embora. E aí, vocês fiquem à vontade aí já para ir se preparando, quem tiver atividade para mostrar hoje. Eu vou abrir o Syscad, deixa eu interromper o compartilhamento. Alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade. Caso contrário, já estou liberando aqui. Quem quiser apresentar a atividade, já vai levantando a mão aí. Enquanto isso... Professor, Oi. Para apresentar hoje é o PROG 02A e o B, né? É o 02, né? Foi só A e B, né? Foram só 2 exemplos na aula passada. É isso mesmo, A e B, exatamente. Ok. Deixa eu abrir o Syscad aqui. Outra coisa que eu preciso fazer depois é anotar tudo que a gente estudou hoje, para na hora que for postar o vídeo no YouTube, colocar isso nos comentários lá do vídeo, na descrição do vídeo, os itens que foram estudados, para ficar mais fácil até de controle nosso. Pessoal, aproveitando enquanto vocês estão se preparando aí, lembre-se que nós vamos ter aula de linguagem de programação 2 amanhã de novo, tá? Eu postei no grupo do WhatsApp lá, imagino que todos devem ter visto. Eu troquei com o professor Evandro, porque o professor Evandro precisa fazer uma aula lá no laboratório acho que é de cabeamento, negócio de crimpar cabo.
Então, para que ele possa fazer isso hoje e amanhã, nós vamos ter 2 aulas de linguagem de programação. 2. Hoje, amanhã a gente continua a aula de linguagem de programação 2, e aí na semana que vem não tem linguagem de programação 2. Possivelmente o Evandro deve, não sei se vocês estão fazendo a disciplina dele, vocês devem fazer com ele lá essa aula de redes 1 lá, eu acho. E aí na semana que vem eu tenho segunda e terça com a turma de banco de dados 2. Certo? Certo. Alguém vai querer mostrar alguma atividade hoje? Não estão vendo nenhuma mão levantada? Pode? Pode compartilhar aí. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá apresentando? Tá chegando, só um minutinho, por favor. Eu tenho que inverter minhas telas aqui, senão eu fico doidinho. É porque eu tenho uma tela do notebook e uma tela grande. E aí a apresentação de vocês, se eu não coloco na tela grande, eu não enxergo nada. Passando o Meet para cá, para outra tela. Agora sim. Pode? Pode mandar ver. Já vai ser o Pro 02A. Certo. Compilei. Ponto barra LP2 prog 02A. Não, pera. Calma aí que eu tô errando os comandos aqui. Tá de boa, calma aí. Ponto barra prog. Ai, gente. Ponto barra. Eu escrevi alguma coisa errada, provavelmente. Lucas, você não precisa desse ponto. Aí. Tá aí funcionando. Beleza. E agora o prog 02B. Java C, LP2, prog. Compilou. Prog 02B. E tá aí. Beleza. Certinho. Certinho? Prontinho. Vai lá, Rafael. Aliás, agora é o Marcos Paulo, né? Não, o Rafael levantou primeiro. Então vai lá, Rafael.
Conseguiu visualizar todos os resultados aí, professor? Beleza. Certinho? Certíssimo. Rafael Florencio. Nota registrada já no Siscad, bonitinho. Vou Quem vai? apresentar aqui. Vai lá. Chegou aí? Sim? Aqui já está compilado. Certo. Vou pedir para executar. Eita. Repetir os números. Certo. Vou ter que abrir outro que aqui tá morrendo. Vou mudar aqui. Mais fluido, tá aí, senhor. Beleza. Show. Mais alguém? E eu agora? Vai lá. Uma anela aqui. Já tinha Certo. compilado já. Perfeito. Veio. Ah, não apareceu? Apareceu aí a telinha? Tá, já tô vendo. Tá vendo, né? Sim. Aí 4, 6 e 10. E a soma dá 20 e a multiplicação 240. Certo. Aí o outro aqui, só para a título de curiosidade, eu achei mais 3 métodos que faz exatamente a mesma coisa que o que a gente fez aqui do double. Sim. Que é o match round, que ele retorna um valor arredondado para um decimal, que aí pode ser double ou float, Certo. e também o valor mais alto. Ou também pode ser um match sale, que retorna um decimal, double, ao invés de o inteiro arredondando para mais alto também. E o match floor, Legal. que é semelhante ao floor normal, só que ele retorna um valor menor e mais próximo, ou seja, é o único que ele arredonda para baixo. Sim. É o match floor. Os outros dois arredonda para cima também. Como... Deixa eu rodar aqui também o B. Agora é o B. Não, é o B? É o B. Me fui aqui. X dividido por 4. Não, como é que é? Aqui embaixo, né? Calma. Vamos de baixo para cima, né? Ele printou o K. É que aqui vai incrementando, né? Vai incrementando. Começa a incrementar aqui. Aí ele printa aqui. Consegue visualizar aí? Tô vendo. Tá vendo? 9 dividido por 4. Aí vem aqui, né? Um aqui. Primeira linha, segunda linha. O 25 na terceira. Uhum. K4 aqui, incrementando. Aí ele pulou para o 5. K valendo 4, tá aqui, K valendo 4. O K valendo 4 tá aqui. O quinto, o K vale 5, o F5. Aí depois no 6, o K incrementando também, né?
No 6, o K vale 4 e o F vale, já o F vale 5. No 7, com K igual a 9, o K vai ser 5 e o F vai valer 4. E no 9, aí já vai o K decrementando, né? O K vale 8 e o F vale 8. Beleza. Consegue ver? Certinho. Registrado. Mais alguém? Posso ir? Vai lá. Eu só consegui fazer, teve para fazer só o A, né? O exemplo A. Eu fiz ele. Eu vou deixar o outro para a próxima aula. Agora eu vou compilar ele. Aí vem a janelinha, vou colocar um 5, 4, 3, deixa eu ver o número aqui, 9. Aí ele vai fazer a soma do produto. Certo. Aí foi só isso que eu fiz por enquanto. Beleza. Certinho, Pedro. Ok. Acabou, né? Pessoal, então amanhã de novo, tá? Linguagem de programação 2 amanhã à tarde de novo, mesmo bate-horário, mesmo link, tudo igual. Abraço para vocês, até amanhã. Valeu, professor. Vai, Abraço. tá. Falou, até Até mais, mais. gente. Falou.